Olá, muito bem-vindos ao programa Visão de Sucesso. Aqui no Estúdio Ponto 30, nós estamos com o nosso convidado, Carlos André, da Climaer com Ar-Condicionado. Hoje a gente vai falar sobre essa empresa que vem se destacando bastante no mercado de climatização, né? E, Carlos André, você é formado em marketing, né? Que eu vi aqui com pós em gestão de conhecimento, gestão de negócios imobiliários, né? Você chegou a fazer direito, mas não se encontrou. E agora você está estudando história. Caramba, que diferente, né? E você veio de uma área de negócios, trabalhou como gestor num banco gigante e chegou a ter uma empresa de consultoria. Caramba, como você foi parar nessa área de climatização, que é completamente diferente, assim, de tudo que você fez antes? Então, na verdade, eu caí de paraquedas, né, nessa área. Eu estava abrindo um negócio de climatização, já trabalhei em várias empresas, né, de vários segmentos. E assim, eu sempre tive curiosidade, né, sempre tive aquela ânsia por conhecimento, né, por aprender várias áreas. Na verdade, eu me descobri TDAH há pouco tempo, né, então tem um pouco mais de um ano, e aí acabou que isso explicou, né, de alguma forma, a gente conseguiu entender por que que eu tinha tanta variação, né, de informação, tanta coisa, né, nova que eu queria ir atrás. E eu caí de paraquedas, eu tive uma lesão na medula, né, uma história bem bizarra, uma lesão na medula, estava com uma empresa de consultoria, estava abrindo, né, e estava dando as coisas estavam caminhando bem, tive uma lesão na medula, fiquei muito mal, cheguei a andar de cadeira de rodas, cheguei a fazer reabilitação, fiquei um ano e meio em processo de reabilitação, e nesse processo eu tinha um amigo, né, e ele era desse ramo, ele tinha uma empresa nesse ramo, e aí eu fui ajudar a dar um suporte, como fazer consultoria para empresas, né, dava suporte para as empresas melhorarem seus negócios e tal, os seus resultados, e aí eu fui fazer um trabalho com ele de consultoria para otimizar custos, para melhorar, enfim, a logística dele, todos os processos, e acabei de alguma forma me interessando, achei curioso, achei interessante a área, vi que tinha muito potencial, né, principalmente em determinados serviços que ele fazia, que o mercado em si praticava com muita dificuldade, e eu vi algumas facilidades e vi uma chance de conseguir me encontrar ali. E aí, a partir dali, entrei, né, comecei inicialmente numa parte meio mais administrativa comercial, que na verdade é o que eu faço até hoje, a parte administrativa comercial, mas eu acabo realmente jogando em várias posições, né, porque quando a gente tem uma empresa eh, média, assim, de médio porte, a gente acaba tendo que acompanhar os processos, né, não são tão segmentados. E aí, eu na época, eu comecei a explorar possibilidades e fui conhecendo o mercado, fui entrando nesse mercado, e outras pessoas aí eu comecei a perceber que eu tinha como fazer o trabalho bem melhor, só que realmente os desafios são muitos. É um mercado bem complexo, é um mercado, a gente vai falar provavelmente mais à frente a respeito, acredito eu, mas, voltando para a questão do por que que eu caí nessa situação, nesse cenário, foi porque realmente é uma coisa que tem sempre novidades, a gente não climatização, tem tanta coisa, tem gente que está 20, 30 anos no mercado e fala assim: "Pô, essa pessoa sabe tudo", não, não sabe. Então, e aí o que aconteceu foi que realmente eu acabei vendo uma chance de entrar nesse mercado, foi difícil pra caramba no início, né, realmente foi muita coisa que eu não fazia ideia, então tive que estudar, tive que me qualificar, tive que aprender, né, virei praticamente um técnico de ar-condicionado, e aí comecei a entender os processos, foi mais fácil para mim. E assim, na verdade, a questão dessa situação de ar-condicionado, né, e por que que eu fiz tantas coisas. Eu estudo, né, eu adoro estudar, eu criei uma compulsão por estudar, né, uma coisa do TDAH é que você cria vícios com facilidade. E um dos vícios uma das coisas que você pode tem gente que é compulsivo por bebida, por sexo, por álcool, por drogas, né, e uma compulsão que eu criei foi por estudar. Então eu acabei realmente, nesse vício de estudar, eu sempre, né, comecei a estudar esses meios de produzir algumas coisas, né, tenho vários projetos que eu tenho meus pessoais, né, para fazer, mas o ar-condicionado foi uma coisa que realmente foi bem interessante. Eu me identifiquei, achei que eu podia fazer melhor do que o mercado fazia, né, e tenho de certa forma me empenhado nisso, e acho que desde então as coisas têm caminhado.
Muito interessante. E no estado como o Rio de Janeiro, né, onde o calor é tão absurdo, né, literalmente 40 graus, o ar-condicionado é uma necessidade na casa da gente, né, a gente não tem pra onde correr, a gente tem que instalar de uma forma ou de outra, mesmo que seja um ar-condicionado básico até o mais difícil. Então quais são os principais problemas que você enfrenta nessa área? É, o Rio de Janeiro, né, eu até brinco muito com meus clientes que eu falo que o Rio de Janeiro é uma amostra grátis do inferno no verão, né, porque esquenta muito, você tem um calor, absurdo, você chega a uma sensação térmica de 50 graus em muitas vezes, e você tem também, um cenário de uma metrópole grande, né, com uma população realmente muito grande, a gente tem milhões e milhões de pessoas, né, na cidade e gente que está indo para lá e para cá, então o ar-condicionado ele é uma necessidade básica praticamente, não dá para a gente ficar, se dar o luxo, né, como as pessoas falam: "Ah, o ar-condicionado é um luxo", não, aqui no Rio de Janeiro ele é uma necessidade. Então tem uma demanda relativamente razoável, né, boa. Mas o maior problema que eu enfrento hoje nesse mercado, e na verdade que o segmento enfrenta, é a questão da mão de obra, né. A gente tem pouca oferta de mão de obra, né, de especialistas mesmo. O ar-condicionado ele demanda uma qualificação muito grande, porque ele tem muitas variedades eu falei antes, né, quer dizer, você tem pessoas que estão há 30 anos no mercado, você tem hoje, assim como a medicina, né, a gente tem eu comparo muito com na verdade é uma analogia só para entender, lógico que não estou falando da questão da importância, o ar-condicionado eu comparo muito com a área médica, que é o seguinte: é quando você tem um médico, você tem várias especializações, né, de várias áreas da saúde, e você no ar-condicionado também, você tem várias áreas de ar-condicionado, você tem vários tipos de ar-condicionado, hoje são mais de 20 tipos de ar-condicionado, você tem split de vários tipos, raiol, cassete, piso-teto, fan coil, você tem várias categorias, você tem ar-condicionado de janela, você tem o splitão, você tem chiller e por aí vai. Então, para cada tipo de equipamento, muitas das vezes precisa de especializações diferentes. Então, a complexidade hoje que tem os problemas maiores são mais voltados nessa área. A gente tá sempre buscando profissionais, ter sempre treinando profissionais para poder fazer o melhor possível para atender a demanda, né, dos clientes. Essa questão do calor, né, excessivo em muitas épocas do ano, na maior parte do ano, né, é um país que é quente quase o ano todo, então você tem uma demanda contínua e aí acaba que, consequentemente, eh, você precisa estar e as tecnologias novas de ar-condicionado que estão surgindo também, são várias as situações, e acabam realmente fazendo esse problema se agravar, né, quer dizer, então hoje eu tenho os problemas que eu tenho e que o mercado, né, esse segmento tem, realmente conseguir atender o cliente no prazo, é conseguir resolver o problema dele. Muitas das vezes a gente tem equipamento que não acha peça, por exemplo, o equipamento já saiu de linha, então a gente está com o cliente lá sem o ar, às vezes é uma área especial, às vezes é uma área de uma empresa que está cheia de colaboradores lá desesperados com calor e você não tem a peça disponível, ninguém tem no mercado porque você já saiu de linha. Então são uma série de cenários que a gente tem de problemas. Mas hoje o principal problema que eu diria, né, eu não tenho problemas com clientes, a gente tem naturalmente, mas o maior problema, o maior calcanhar de Aquiles nesse segmento é a mão de obra. Isso em todas as empresas. A gente tem relatos, né? A gente conversa muito com outros parceiros, né? Com outras empresas e todos eles reclamam a mesma coisa. A questão do Brasil em si, a gente tem um cenário hoje. Eu falo às vezes pode até soar, né? Meio direita, meio voltado para essa área, né? Eu sou muito neutro nisso, mas a questão é que a gente tem, né? Por exemplo, vamos comparar com o mercado chinês. O mercado chinês é um mercado de mão de obra disciplinada, infelizmente lá eles vivem um regime comunista que realmente impõe muitas coisas, então eles trabalham em média quase 1.000 horas a mais por ano do que nós, né? E eles têm a especialização e a formação lá é muito forte. Eles têm hoje a melhor educação é a da China. Tem gente que vai falar contra e de repente vai falar contra, não. É o melhor formato de educação hoje que consegue atingir a maior massa
com menor espaço de tempo, com maior resultado, hoje é a China. Então, a China ela tem uma qualificação, mão de obra disciplinada, como eu falei antes, sindicato fraco. Então, você tem lá pessoas que fazem, produzem e tudo mais. Então, já aqui no Brasil, o cenário é completamente diferente. Então, hoje a gente tem escolas que formam, às vezes, com atraso, porque não consegue acompanhar as tecnologias, né? Você tem hoje aparelhos de ar-condicionado com diversas tipos de tecnologias diferentes, que muitas vezes o técnico ele tem que entender um pouco de eletrônica, ele tem que entender mecânica, ele tem que entender um pouquinho de várias coisas e Várias realmente marcas também, e né, as tem marcas diferente. elas variam, as tecnologias também, então isso acaba criando realmente um problema. Então o cara tem sempre que estar acompanhando. Os fornecedores, os fabricantes, eles se empenham em ajudar. A gente faz muito treinamento com fabricantes e tudo mais, eles oferecem, na maioria das vezes, gratuito e tudo, mas tem essa dificuldade, esse abismo. Às vezes a gente percebe que às vezes falta muito interesse do profissional, então a gente tem que realmente estar sempre em cima para poder treinar, para poder qualificar, para poder cobrar dele resultados. Então hoje, realmente, acho que a mão de obra é o maior calcanhar de Aquiles que a gente tem nesse mercado. Quem diria, né, que ia ter um problema nesse nível. Exatamente. E por que existe uma variação tão grande de preços entre os serviços? Porque eu, por exemplo, já cotei com uma empresa, ou entre outras empresas, e o preço era muito diferente uma da outra. Por que isso acontece, sabe me dizer? Então, na verdade, assim, ar-condicionado, ele realmente ele tem um custo alto, muitas das vezes, de manutenção, de serviços, e as pessoas às vezes ficam, meu ar deu um probleminha aqui, é coisa fácil, e aí vai lá e chama, por exemplo, não tá gelando, né? Eu vou dar um exemplo bobo para a gente fazer uma comparação aqui e entender melhor. Você pega um ar-condicionado que a pessoa fala assim: "Poxa, André, meu ar-condicionado não tá pegando bem, não tá gelando muito bem, estava gelando, aí de repente do nada começou a gelar mal". Aí a gente chega lá e verifica, por exemplo, que o ar-condicionado tá com insuficiência de gás, né? Ele tem o gás refrigerante que faz o fluxo, faz o ciclo, né, pelas tubulações de cobre e tal, e chegam até, quer dizer, fazem aquela troca de calor que chama, e o que acontece? Às vezes ele tá com insuficiência, você chega lá, tá com falta de gás, você fala: "Poxa, ele tinha que estar com uma quantidade, tá com uma quantidade bem menor", né, e a gente vai lá e fala: "Olha", um exemplo clássico, que acontece muito, eh, a gente identificou que teve um escape, né, o que precisa ser feito? A gente precisa identificar a origem do vazamento, para poder, a partir da identificação da origem, a gente poder sanar o vazamento e fazer uma nova carga de gás a partir do momento que resolveu o problema. Então, muitas Uhum. das vezes, é uma serpentina que estourou. Ela foi lá, tá com um microfuro, é um furo que às vezes leva 2 meses para vazar, e ele vai lá, faz o orçamento, faz a cotação com a gente vai lá, vai ter que pressurizar com nitrogênio, porque para achar onde o microvazamento, você vai conseguir achar aquilo com facilidade, não consegue. Às vezes você acha, às vezes você chega lá, o vazamento está logo no flange. Boa parte das vezes está. Você chega lá no flange de conexão, você chega lá e verifica e, opa, tá com escape aqui, você coloca lá um sabãozinho mesmo, com detergente, aquela coisa que Que a nem a gente gente faz no fazia gás, no né? gás, né, quando é gás de botijão. Então é a mesma coisa e a gente vai lá, identifica e resolve. Mas às vezes não, o vazamento está na serpentina, está em algum outro lugar e é micro vazamento e a gente tem que identificar. E esse processo ele é trabalhoso, porque você às vezes você tem que comprar, você tem que trazer nitrogênio, você tem que pressurizar a linha, colocar um contraste para poder ele mostrar onde está o vazamento. E muitas das vezes você não acha, né? Em vários casos você não consegue achar. E não é só chegar e dar uma carga de gás. E aí, às vezes, acontece da outra pessoa que está oferecendo serviço e está Uhum. oferecendo serviço muito mais barato. Você tem que entender, a gente analisando bem. Pô, você vem, faz a visita, a primeira visita, verifica que tem o vazamento. Aí você vai lá e fala: olha, tem que realmente vir com o nitrogênio, pressurizar e tentar achar o vazamento. A não ser que tenha achado o vazamento de primeira, que é raro. Mas eu cheguei lá, encontrei o vazamento, beleza, resolvi. Não encontrei, tem que fazer esse procedimento. Esse procedimento vai dar trabalho, vai acarretar numa segunda visita. O técnico vai ter que vir novamente com material para poder fazer o processo, para poder fazer os testes, deixar pressurizado. Às vezes tem que deixar de um tempo, muitas das vezes de um dia para o outro, para poder tentar ver se ele desce, porque às vezes você acha que resolveu e tem que ver se tem um outro vazamento. Então isso tudo leva tempo, tem custo de material e tem custo de hora de serviço. E o que acontece é que muitas vezes o outro chega lá e fala assim: não, não, é um vazamentozinho aqui, a gente já resolvi, já. Não, fala assim: não, era gás.
que acontece é um termo muito usado. Não, era gás, mas já resolvi. Ele tá com a botijazinha no carro, Uhum. ele vai lá, dá um complementozinho no gás, bota a máquina tá gelando, o cliente fala, opa, tá maravilha. Ele vai lá, cobra o valor dele, aí vamos imaginar, né, que ele vai cobrar 40% do que eu cobraria, 30% do que eu cobraria, mas o cliente não resolveu o problema. Ele apagou um incêndio, mas que daqui a pouco vai gerar de novo, e ele, quando for ver, vai sair muito mais caro. Então, na verdade, essa situação do barato sai caro. Uma outra situação que acontece muito em instalações, por exemplo, já acontece do cliente falar assim, poxa, mas eu cotei com a empresa X, ela me cobrou um valor muito mais em conta do que vocês. E já aconteceu de situações de eu procurar investigar. Não, teve situações de eu procurar investigar, porque eu lembro que uma vez o técnico fez um preço em que ele cobrava muito abaixo do valor que eu estava cobrando, e o valor que ele estava cobrando não pagava nem o material. E eu falei, poxa, você pode me passar o telefone deles? Porque por acaso o cliente já era próximo de mim, e eu pedi o telefone e entrei em contato com o técnico. Falei, pô, cara, só de material o valor tá mais. Você tá cobrando mais barato do que o material. Como é que você vai fazer essa mágica? Aí ele foi, ficou sem graça e tal, e falou: não, é que eu tenho um material da empresa aí que eu peguei. Quer dizer, ele tinha ele furtou, né, material da empresa, né? Porque ele deveria ter devolvido, porque furtou o material da empresa e ia usar o material da empresa, em consequência, ia fazer um valor mais em conta. Teve Uhum. situações, em outros casos, em que não era esse. Isso aí tudo bem, assim, né? Não, a gente não vai debater aqui a questão ética da situação, mas a outra questão, que na maioria das vezes acontece, é um tipo de material que é utilizado. Eu já cheguei em cliente que foi instalar, fez a cotação comigo, não ficou adequado para ele, que ele conseguiu um valor muito mais baixo. E quando ele foi procurar, ele procurou outro serviço do que seria o concorrente, né? Eu não considero profissionais assim como concorrente. É, ele só bagunça o mercado, mas não concorre comigo, porque ele faz besteira e não trabalha direito muitas das vezes. E acontece que, por exemplo, ele vai lá, compra um material não é só de baixa qualidade, porque, por exemplo, hoje a maioria dos serviços, na verdade, todos os serviços eu uso material de primeira, eu não uso material de terceira, a empresa não usa de jeito nenhum, e tem realmente, às vezes a diferença de preço é muito pequena, para a dor de cabeça que vai dar no futuro. Então, se eu uso esponjosos, por exemplo, você tem lá numa instalação, você tem esponjosos, eu uso silver tape, sabe, não uso aquela fita aluminizada, porque ela realmente, com o tempo, ela deteriora fácil, fita PVC de qualidade, então o cobre também de qualidade. Então você tem que ter esse mínimo, mas não é nem a questão da qualidade. Muitas das vezes acontece de eu chegar lá, já aconteceu de eu chegar no cliente, o cliente falar, poxa, eu contratei o camarada, ele veio aqui, fez a instalação, porque realmente cobrou um valor muito mais barato que você. E quando chegou, instalou, a máquina funcionou, uma maravilha, mas, pô, não tem 6 meses, a máquina não tá funcionando. Eu chamei ele veio, mexeu, não resolveu, e agora ele não tá mais me respondendo, que Uhum. acontece na maioria das vezes. Aí eu fui lá ver, ele tinha colocado para cobrar mais barato, ele teve que comprar um material que era com uma bitola diferente do exigido. Então, por exemplo, você para uma máquina de 18.000 BTUs, você tem uma bitola da tubulação de cobre que é maior do que uma bitola de 9.000 BTUs, por exemplo. Se Uhum. você botar a mesma bitola, o que vai acontecer? O compressor ele vai trabalhar forçado, são uma série de consequências, mas resumindo, grosso modo, o equipamento ele vai trabalhar forçado, não vai fazer a troca de calor adequada e vai reduzir a vida útil dele para menos da metade. Tanto que em 6 meses o compressor já estava comprometido. Uhum. E aí teve que fazer Aí o que aconteceu? A gente teve que fazer a troca da tubulação, fizemos um procedimento, aí quer dizer, o barato saiu caro. Teve que quebrar toda a parede para botar a tubulação correta, para poder botar o equipamento. Aí, por sorte, conseguimos recuperar. O compressor não queimou, porque tinha pouco tempo, tinha 6 meses, e o compressor ele realmente resistiu bravamente, porque muitas das vezes acontece do compressor queimar também, e ele não estaria descoberto, porque era uma empresa, uma pessoa não credenciada que estava fazendo o serviço e, consequentemente, não tinha garantia nenhuma. Quer dizer, aquela brincadeira que tinha antigamente um comercial que falava La garantia sou eu. Então, assim, Uhum. o cara, ele era realmente um fanfarrão aí nessa situação. E acontece muito, 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 muito cliente. Eu sempre brinco e falo, cara, o barato sai caro. E tem clientes que já aprenderam, né? Porque infelizmente acontece. Já Uhum. aconteceu, por exemplo, é, do cliente chegar e fazer o orçamento comigo, e um técnico que trabalhava para mim, né, que não trabalha mais hoje, né, ainda bem, mas ele trabalhava para mim e ele foi e ofereceu por fora para o cliente para fazer mais barato.
Aí falou assim: não, eu faço para o senhor pela metade do preço. Aí o cliente, pô, vou fazer com o cara trabalha com ele, sabe o que está fazendo e tal. E eu falo sempre, né? A máquina deu problema, a gente descobre fácil por causa disso, porque quando dá problema, o cliente vem na gente. Aí Uhum. ele falou: pô, André, teu rapaz aqui veio, não sei o quê. Eu falei: mas não tem aqui o registro do serviço feito, né? Eu vou lá, a gente vai lá olhar, não tem aqui, o serviço não foi feito com a gente. Ah, não, foi o teu funcionário que veio aqui e tal. E aí aquela história novamente. Fez mais barato, mas não deu garantia, quer dizer, deu a zebra. Eu tenho clientes que acabam meio que se. Eu não me preocupo com isso, que eu sempre falo. A gente trabalhando direito, o cliente sempre vai vir atrás da gente. E aí são essas situações. Então, só concluindo o que você perguntou, a questão mesmo do custo, ele está muitas das vezes na qualidade. Nem sempre, é lógico, a gente sabe que nem sempre é regra isso. Para muita coisa você consegue comprar mais barato o mesmo produto que tem qualidade, isso a gente sabe, né? Muitas das vezes a mediação é menor, o caminho é menor para você ir na fonte e você consegue coisas mais baratas. Mas determinadas situações, né? Por exemplo, no serviço de ar-condicionado, você tem que ponderar bastante porque essa situação do barato pode se tornar muito caro. Então, é a questão de material inadequado, a questão de instalação incorreta. Por exemplo, tem técnicos que às vezes nem vácuo faz, você tem vários processos que são feitos numa instalação. Tem gente que às vezes acha que é só botar o ar e instalar. Não, às vezes para instalar um ar, às vezes leva um dia inteiro. E duas pessoas levam às vezes um dia inteiro para instalar um Acho que ar-condicionado. é isso que eu ia perguntar. Por que que o serviço é tão caro, né? Porque acho que você acabou de explicar, é muito detalhe, São é muitos muita coisa que a detalhes. gente não faz ideia em casa. A gente fala assim, vou contratar uma empresa, vai vir aqui instalar, mas eu não faço ideia do que ela vai Não, fazer. você acha que em 2 horas vai ficar pronto e não, você vai É, só ver, fazer o cara um... tá o dia todo lá fazendo, mas porque são muitos detalhes e tem que ser feitos todos os protocolos que o fabricante exige. Por quê? Porque senão o equipamento fica sem garantia. Um exemplo muito, que acontece muito, que eu pego muito, o cliente fez o serviço, o cara foi lá, fez, cobrou aquela valor, um valorzinho simbólico, entre aspas, porque para o cliente sai muito mais barato. Aí ele fala: não tem nada a ver, é uma diferença boba, não. Às vezes o cara não fez o vácuo, por exemplo, que é uma coisa básica na instalação de ar-condicionado, ele não faz o vácuo, é tirar a umidade da linha. Aquela umidade ela fica dentro da linha frigorígena, fica dentro, circulando, ele vai corroendo por dentro o compressor, vai corroendo por dentro as serpentinas, aí passa 1, 2 anos, a serpentina estoura. Aí ele fala assim: poxa, vazou o gás. Pô, serpentina estourou, mas essa máquina é nova, tem 2 anos de uso. E muitas das vezes foi por causa disso. Quer dizer, foi feito um procedimento de instalação incorreto e aquilo vai dar efeito colateral na frente. E o que que você diria que eu preciso fazer, assim, as primeiras coisas que eu preciso fazer para poder me atentar quando eu vou instalar um ar-condicionado na minha casa ou numa empresa? Quais são as... Porque a gente sempre falam que é bom a gente procurar realmente um especialista justamente por causa dessas questões. Então, quais as coisas que eu preciso me atentar? Então, às vezes a gente fica. Como tem no mercado, tem muita gente, vamos dizer assim, que quer tirar vantagem, né? Aí muitas das vezes o consumidor, o cliente, ele fica, vamos dizer assim, reticente, né? Falar: poxa, eu vou chamar, vai para vir o cara aqui fazer o orçamento, fazer o levantamento, vai gerar mais custo, mas aquele, na verdade, vai diminuir prejuízos. Porque muitas das vezes o que acontece? O proprietário de um imóvel, de uma empresa, ele quer lá, ele vai lá, olha pelo tamanho do espaço, aqui um ar de tantos mil BTUs cabe. Aí ele vai lá e fala: não, é só botar, só colocar uns tantos mil BTUs que vai atender. E aí ele não acaba não levantando informações técnicas que são importantes. Então a visita do especialista é importante por quê? Porque muitas das vezes eu chego num lugar, por exemplo, o cliente fala assim: eu vou falar de situações que aconteceram já. Eu chegar, o cliente falar: não, eu já comprei os aparelhos, vou instalar aqui um de tantos mil, outro aqui de tantos mil, e vai ser isso, vai ser aquilo. E chegar lá na hora de instalar, de fazer o serviço, né? Ele vai cotar comigo o preço para já realizar, né? E aí eu vou lá, mando meu pessoal ir lá para poder fazer o levantamento e chegar lá, o técnico entra em contato comigo: pô, André, aqui é 110, por exemplo, e não tem nem a corrente necessária, que de repente deveria ter sido avaliado. Por onde passaria o caminho? Poxa, aqui não tem caminho, tem uma viga, tem não sei o que, aqui não tem outra forma de instalar o ar. E aí, às vezes, o cliente entra numa cilada tão grande que o custo sai absurdamente maior.
Vou Que dar ele um não sabe o que exemplo. ele tá Porque ele fazendo. não sabe, porque são coisas básicas, a gente tem que avaliar por onde vai escoar a água, né? Porque ele achou, poxa, aí bota aqui na parede, nessa parede aqui tá. Não, mas para onde vai escoar essa água do dreno? Porque ele condensa, ele tira a umidade do ambiente, né? O ar-condicionado, condensa aquilo ali, vai para uma bandejinha, a bandejinha vai jogar lá para fora, vai escoar aquela água para algum lugar. Se você não tem, né? Quer dizer, ele não pensou na hora para onde escoar, aí ele não pensou por onde vai fazer o caminho da tubulação. Né, como é que vai fazer o processo, o caminho da tubulação? Porque muitas das vezes ele na cabeça dele não é só passar por aqui, não. Às vezes não dá, tem viga, às vezes a linha é distante demais e o equipamento não vai aceitar aquilo dependendo do equipamento que ele já comprou. Eu chego lá, o cliente já tinha comprado um tipo de equipamento, já com várias e várias vezes. Já aconteceu do cliente comprar um equipamento que não aguentava a distância e a altura, né, o desnível dos equipamentos, e ele comprou um tipo de equipamento, tem equipamentos que até aguentam o desnível que ele queria, mas eu falei, esse aqui não vai aguentar. Ele insistiu, não, mas já comprei, ele achou que, muitas das vezes ele acha que a gente está querendo criar obstáculo para vender ou para ganhar, né, enfim, mais serviço. E aconteceu, por exemplo, ele cismou, teimou, foi, né, em colocar, eu sempre deixo ciente, eu falo, olha, isso vai a médio e longo prazo, ele vai te atender agora, mas a médio e longo prazo ele vai apresentar problema. Então, o que acontece muitas vezes é que o cliente ele chega, ele fica reticente porque ele acha que vai ser mais custoso chamar o especialista para primeiro fazer o levantamento, né? Muitas das vezes até por telefone eu consigo, eu peço às vezes para fazer um vídeo, uma coisa que a tecnologia permite hoje para a gente, né? A gente otimizar o serviço, porque isso diminui custo também, é lógico, a visita técnica no local naturalmente vai gerar algum custo a mais. Então, eu sempre tento resolver por telefone, eu vou lá, levanto, olha, a corrente de energia, o quadro de disjuntores, ele suporta, tem energia, por exemplo, para esse tipo de equipamento, tem nessa capacidade, vai precisar de ter determinados tipos, determinadas capacidades de disjuntor, a fiação tem que chegar ao local, então eu vou lá, dou toda essa orientação técnica. Muitas das vezes o profissional, que às vezes eu diria o aventureiro de mercado, né, que ele fica trabalhando aí, o técnico aventureiro, ele vai lá, fala, não, o cliente comprou, ele vai lá, vamos lá instalar. Chega na hora, o cliente começa a saber que tem que fazer um monte de coisa, que tinha que quebrar um monte de coisa e tudo mais, e às vezes ele já terminou uma obra, entendeu? E o prejuízo acaba sendo muito grande. Então eu sempre falo, é importante chamar porque outra coisa, a carga térmica. Às vezes o cliente chega lá e fala, não, aqui é tantos metros quadrados, é só botar tanto. Ele precisa, né, avaliar a quantidade de pessoas que tem no local. E, assim, é até uma dica, né, para quem for fazer, de repente, poxa, mas eu não tenho como realmente chamar alguém. É, Você tem que avaliar o tamanho do local, né? Em metros quadrados, a quantidade de pessoas que vai circular, os aparelhos e equipamentos que produzem calor, porque tudo produz calor, né? Nós produzimos em média 600 BTUs, né? 600, 700, né? Varia muito de cada pessoa. Varia muito não, varia um pouquinho para cada pessoa. Mas você tem lá a quantidade de BTUs que cada aparelho que está ali produz, o sol, aonde ele bate, né? Que horas que ele nasce, e às vezes eu pego o sol da tarde, pego o sol da manhã. Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu com um cliente meu que ele comprou um ar que você olhando para o ambiente, era um ambiente que os de 12 mil, se você olhasse grosseiramente, os de 12 mil atendia muito bem. Você fala, cara, para esse espaço atendia muito bem. Só que uma coisa que ele não atentou é que batia sol da tarde em dois pontos que batiam assim forte Uhum. em duas paredes da casa dele. E o quarto ficava parecendo uma sauna. E assim, ele falou: Nossa, o ar não dá vazão, o ar não tá funcionando. E eu falei: Você devia ter feito a carga térmica. A carga térmica para esse ambiente aqui, nessa circunstância, ele tinha que ser de pelo menos 18 mil BTUs. E aí ele mudou, teve que mudou para 18 mil BTUs, ficou uma maravilha, porque realmente o equipamento. Mas olha o custo que ele teve, porque ele teve que Uhum. comprar, passar infra para aquela máquina de 18 mil BTUs, porque a que estava passada era para uma de 12, né? E era uma de 12 era até da LG, que tem uma bitola menor, era um quarto e 3/8. Aí teve que mudar a bitola de uma das tubulações, quer dizer, foi uma trabalheira danada, uma quebradeira danada, porque ele quis fazer uma economia. Então, esse tipo de cenário é bom você chamar um profissional, um especialista, para levantar essas situações, até porque ele vai, ele, de certa forma, vai se responsabilizar pela situação. Olha, vai fazer a carga térmica, vai avaliar quais são as melhores
condições ali, qual é o melhor cenário, qual é o melhor tipo de equipamento para aquela situação. Porque tem situações que, às vezes, até o cara fez lá o estudo, mas, por exemplo, desse cliente que eu citei, a linha era muito longa, né? E aquele tipo de equipamento, aquela marca de equipamento, era só até 15 metros que aceitava de distância entre as linhas, e ele estava quase 30. Então tinha equipamentos que aguentavam, mas não era aquele. Aí no fim teve que trocar. Olha o custo do Uhum. serviço para poder tirar a máquina antiga para colocar a máquina nova, do equipamento, que muitas das vezes é caríssimo, equipamento era um equipamento para empresa, para um auditório. Né? Quer dizer, você imagina ali uma máquina de 60 mil BTUs e eram 3 máquinas nesse auditório, foram 3 máquinas que ele teve que trocar e chegou a quase 40 mil reais aí de prejuízo no fim das contas. Então são esses cenários que tem que estar atento mesmo. Ou seja, barato sai caro. É sempre melhor procurar um especialista, por mais que seja um precinho a mais, porque, bem ou mal, a gente pode ser um detalhezinho como esse do sol, que a gente não sabe e acaba fazendo toda a diferença, né? Exatamente. Não, mas pode também, assim, não é obrigatório, lógico, a pessoa tem que ter a liberdade dela fazer como ela quer. Ela quer botar o ar, ela tem que, eu acho que ela tem que seguir, só que ela tem que atentar para algumas informações básicas. Então, a questão de por onde vai escoar o dreno, né? Por onde vai passar o dreno, por onde vão passar as tubulações, aonde vai ficar a condensadora, aonde vai ficar a condensadora, que é a unidade externa, aonde vai ficar a evaporadora, que é a unidade interna, de onde vai puxar o ponto de energia, aonde vai ficar a máquina, se é um acesso que dá para fazer uma manutenção. Então, são coisas que ele tem que avaliar. Se ele tiver muita certeza disso, né, e quiser, e realmente não quiser chamar alguém por isso, mas assim, geralmente, hoje, por exemplo, particularmente falando lá da Clima Eco, a gente tenta fazer muitas coisas por telefone, porque por telefone às vezes vem muita informação. Você faz um vídeo, olha, eu quero colocar a máquina aqui, eu quero a interna aqui, eu quero colocar a externa ali, o caminho que eu estou pensando em fazer é por aqui, a energia eu vou puxar daqui, então eu já pego as diretrizes e já consigo fazer. Mas é importante realmente levantar, Uhum. chamar um especialista, não um curioso, não um aventureiro, porque realmente muita gente chega lá, infelizmente, como eu falei antes, a gente tem uma mão de obra pouco qualificada, né? Tem exceções, né? Tem profissionais especializados, impecáveis, que são incríveis, sabe? Eu conheço muitos profissionais bons, já trabalharam comigo, trabalham comigo. Eu tenho um profissional que realmente trabalhos com a gente e que são excelentes, tem uma capacidade realmente extraordinária, mas a maior parte muitas das vezes o camarada que trabalhou de auxiliar técnico por um tempo, nem se especializou, nem ficou muito tempo, já aprendeu a instalar basicamente, já está vendendo serviço Uhum. de instalador, já está vendendo serviço de profissional e não entende nada disso, não sabe não sabe nem como é que se faz esse cálculo, não sabe nem como é que analisa, não sabe nem como é que faz o orçamento, ele vai lá na orelhada tudo e é aquela história. Aí sim o barato sai caro. Entendi. Uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, se o ar-condicionado ele tem uma tubulação para poder sair, né, a água, por que que o ar-condicionado geralmente, assim, vira e mexe eu vejo em algum lugar que tá sempre pingando, assim, tá sempre dando aquela pingadinha, né, aquela gotejamento, escorrendo água para algum lugar. Sim. Que acontece? Isso é muito comum, né? Acontece bastante com os aparelhos, principalmente quando você tem o uso contínuo, né? O ar-condicionado se foi feito para você ficar confortável, então você vai ligar. Ele vai fazer esse processo que eu falei antes, né? De condensar, ele vai tirar a umidade do ar, vai condensar. E o que acontece muitas das vezes, eu diria que a responsabilidade por mais de 80% das quebras de ar-condicionado que acontecem estão ligadas à manutenção preventiva. Então, o cliente muitas das vezes ele vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando e não faz a manutenção preventiva, que é lavar o equipamento corretamente, lavar ele profundamente, porque às vezes o cliente acha, não, eu já limpei o filtro, já aconteceu várias vezes o cliente fala, olha, não está gelando a máquina. Aí eu falo, quanto tempo tem que o senhor limpou? Ah, não, eu limpei semana passada, já limpei os filtros. Não, mas o senhor chegou a fazer uma lavagem profunda? Aí ele fala, não, mas a máquina tá limpa. Aí eu falo, tudo bem, vou mandar o técnico para verificar. E o técnico chega lá e é sujeira. Muitas das vezes o ar ele pinga porque você tem vários fatores, são várias as possibilidades dele pingar. A maior delas, que eu diria, hoje pela observação que a gente tem, é o dreno entupido, geralmente. O que acontece? A máquina ela vai trabalhando, ele vai puxando, ele está puxando, né, o ar, às vezes o ar vem com sujeira, né? A gente tem poeira circulando, o ar ele vai sujando com o passar do tempo, os filtros não seguram, eles seguram uma parte, eles diminuem
a sujeira que entra, porque sem os filtros seria muito pior, mas entra a sujeira na serpentina, que é aquela parte interna lá que faz a troca de calor, entra a sujeira na bandeja, entra a sujeira no rotor. Então, muitas das vezes a máquina ela fica pesada, não rende direito. A pessoa fala, pô, não tá rendendo direito o meu ar. 80% é limpeza. E você consegue limpar lá dentro mesmo, tipo, além dos filtros. Exatamente, a gente faz o trabalho de desmontar, mas a questão da água, muitas das vezes a bandeja que tem ali dentro, ela Uhum, entope, essa é uma das coisas que acontece, ela entope e aí transborda a água para fora da máquina. uhum, Há outras coisas que acontecem também, às vezes é problema de gás, se tiver com insuficiência de gás. A máquina ela vai congelar demais as serpentinas e ela vai congelar e quando desliga ou quando desarma o compressor, ela começa a descongelar e começa a pingar. Você tem várias coisas que podem acontecer, então, mas a maior parte das vezes é a sujeira. Então, e aí respondendo a sua segunda pergunta que você fez em seguida, a gente consegue hoje, né, porque antigamente era muito custoso e era muito complicado você desmontar um ar-condicionado, porque antes o técnico ia lá, recolhia o gás da máquina para a condensadora, tirava a evaporadora, levava para a oficina ou para algum lugar e lavava ela lá, botava o jato e fazia a lavagem, né? Nós começamos como pioneiros, né? Na verdade, eu diria até que eu fui praticamente um pioneiro nisso quando eu comecei, porque foi justamente a visão que eu tive. Eu falei, cara, não é possível que dê tanto trabalho para levar um ar-condicionado. E aí, pesquisando, eu vi lá fora alguns lugares que fazia na época esse tipo de limpeza, e a gente começou a fazer a limpeza sem desinstalar o equipamento. Então a gente coloca o coletor, hoje a gente coloca um coletor, né, embaixo da evaporadora, da unidade interna, desmonta a carenagem, joga um desencrustante para soltar a sujeira das serpentinas, da bandeja, do rotor e tal. Joga, depois vem com jato, lava, esfrega. Então a gente consegue tirar aí praticamente a maior parte da sujeira, salvo em algumas exceções, porque tem situações em que realmente tem que tirar o equipamento, mas é raríssimo acontecer isso. Mas hoje a gente consegue resolver boa parte dos problemas com isso. Então, a lavagem do equipamento no local, ela facilita muito, por quê? Porque ela é ser feita rápida. Antes você ficava um dia inteiro, uma empresa, por exemplo, que não pode ficar sem ar, ou alguém que não está em casa e não pode ficar sem ar, que acontece, ele tinha que ficar às vezes o dia inteiro, de um dia para o outro, sem o ar-condicionado. E hoje, com esse método, né, que a gente utiliza, a gente vai lá, coloca a estrutura ali para fazer a lavagem no local, tem as ferramentas, equipamentos, né, as máquinas que vão fazer a lavagem no local, e não é não é aquele lava-jato de alta potência, porque senão jogaria água para tudo que é lado, então é um lava-jato com uma potência adequada, né, adaptada para climatização, para o ar-condicionado. Ele vai lá, lava, limpa, desobstrui as serpentinas, faz todo o processo. A gente tem vídeos, às vezes tem fotos, né? Os clientes às vezes não acreditam, falam, pô, não é possível. Quando a gente vai desmontar, a máquina não está gelando nada. Ele já vem convencido que é gás. Por quê? Porque tem uns picaretas no mercado e quando a máquina ela quebra não, ela não está gelando bem, ele fala, pô, não está gelando bem. O técnico chega lá e fala para ele cobrar um valor maior, ele fala que está suja e que tem que botar gás. Aí ele vai lá, finge que colocou gás. Infelizmente, assim. Eu sempre falo: olha, pode ser gás, mas é muito difícil. E se for gás, não é chegar e dar a carga. Você tem que achar onde está o vazamento. É esse processo que tem que fazer. Não existe esse negócio de, poxa, eu fui lá e dei uma carga de gás e voltou a funcionar. Não. Ele provavelmente limpou a máquina, lavou a máquina. E aí, depois da máquina limpa, ela vai render. Você chega lá um rotor, que é aquele ventilador que joga o ar para dentro. Ele muitas das vezes fica pesadíssimo. Você vai ver o rotor, a gente tem vídeos, né? A gente tem um vídeo, o vídeo que geralmente a gente manda para o cliente para mostrar como é que é a limpeza. uhum. Ele vem assim, você chegou a ver, não chegou? Vi no site, né? Isso, no Uhum. site lá tem, você viu quanta sujeira sai da Sim, máquina, cara? bastante, foi tudo preto, assim. Porra, e assim, a gente já teve máquina de a gente tirar 1 quilo de sujeira. A gente tava com a balança de precisão lá, a gente Uhum. foi ver, a máquina tinha 1 quilo Nossa. de sujeira dentro dela. Ela tava pesada os rotores. Aí o que acontece? Quebra a máquina, porque ela trabalha forçada, a serpentina tá bloqueada, ela não faz a troca de calor adequada, trabalha forçado, o rotor tá pesado, trabalha forçado. Então a máquina consequentemente vai dar problema, vai quebrar. Então, se o cliente fica assim, tá funcionando, tá direitinho, blá, blá, blá. E se ele chamasse para fazer a manutenção preventiva periodicamente, hoje a gente recomenda geralmente, tem casos e casos, mas a gente recomenda que se faça a lavagem do ar-condicionado pelo menos uma vez por ano.
para uso doméstico, uso residencial, né? E o comercial vai depender muito do cenário, né? Um escritório fechado, que às vezes não tem muita poeira, não tem, às vezes você pode fazer anualmente também, mas tem lugar que às vezes você tem que fazer em 6 meses, em 3 meses, né? Eu tenho clínicas, a gente tem contrato com é, algumas redes de clínicas veterinárias, por exemplo, Uhum. que são ambientes que sujam bastante, você tem muito pelo de animal e tudo mais. Então tem lugar que você tem que limpar a cada 3 meses. Tem clientes nossos que a cada 3 meses a gente tem que ir lá e fazer esse processo de lavagem porque suja muito e contamina muito o ambiente, enfim, também faz mal, tem a questão da saúde e tudo mais. Então, a manutenção preventiva, ela é a chave para você manter o seu ar-condicionado por mais tempo, para ele render bem, para ele trabalhar de maneira mais econômica, né? Enfim, são vários Isso os explica muita fatores. coisa, né. E com relação ao gás, sempre que tem vazamento, assim, é sempre vazamento ou pode ser que esteja com uma baixa carga de gás, você tem que dar uma carga, como é que funciona? Então, a geladeira, se a gente, eu vou fazer uma comparação com a geladeira, né? Quando a gente compra a geladeira ela vem, você compra e você usa por anos, né? Você vai lá, usa, e você não tem que completar gás, né? Às vezes a gente vai chegar lá no cliente, o cliente já chama a gente já para completar o gás, né? E fala, não, tem que fazer uma limpeza aqui e completar o gás. Não, não tem que completar gás. Se tem que completar gás é porque está tendo vazamento. Se está Uhum. tendo vazamento, tem que achar a origem dele. Até porque esse gás, alguns deles agridem severamente a camada de ozônio. O gás R22, por exemplo, que foi um gás por muitos anos usado nos aparelhos de ar-condicionado, ele hoje é proibido a fabricação de novos equipamentos com esse tipo de gás. Ele ainda é utilizado, é bastante utilizado nos equipamentos que tem equipamentos que tem 10, 15 anos e tal, e que está sendo usado, mas os aparelhos novos hoje são outros tipos de gases que são utilizados, ar-condicionado amplamente é o 410, tem outros casos de outros gases também, 132, enfim, mas você tem o 410, por exemplo, que é hoje mais utilizado, mas as máquinas, mas por exemplo, o R22 ele agride, ele tem CFC em e outros componentes que agridem severamente a camada de ozônio e eles são vetados. Então, quer dizer, se o técnico chega lá, vê que a máquina está vazando e ele deixa vazando, quer dizer, e vai lá e dá um complementozinho de gás, ainda está agredindo a natureza, está cometendo um crime ambiental. Então, enfim, você tem que tomar cuidado com isso. Então, a questão do vazamento não é comum, a máquina não tem que estar vazando gás. Se está vazando gás, tem que achar o vazamento. Achou o vazamento, resolve. Então, eu sempre falo assim, às vezes acontece o cliente chegar lá, eu vou dar um exemplo, né? O mercado, por muito tempo, os fabricantes, teve uma época aí, uma era que eu diria que era uma era escura, né? Os fabricantes, eles fabricaram muitos equipamentos com a condensadora, com a serpentina de alumínio, por ser mais econômico, né? Até se entendeu na época, de repente vamos buscar uma coisa que é mais barata, porque o cobre é muito caro. Mas o que acontece é que a densidade do alumínio é 4 vezes menor do que a do cobre. Então o cobre ficava estourando. Eu tenho clientes que moravam próximo à praia que em um ano a serpentina estourou. Tipo, a máquina nova, zerada, custou uma grana e ele chegou lá, a máquina simplesmente furou a serpentina. Ele fala, cara, não acredito, a serpentina já estourou, porque era de alumínio, enfim. Então, tinha essa situação, mesmo fazendo todos os procedimentos, né, de vácuo, enfim, ela estourou por causa do contato que ela tinha com a maresia. Então, a questão do gás, assim, não tem que se avaliar, tá vazando, tem que tentar achar a origem. Muitas das vezes eu chego lá, serpentina de alumínio, não tem o que fazer, é trocar a serpentina ou trocar até o equipamento, dependendo do tempo que ele tem de vida, porque com a serpentina de alumínio, muitos fabricantes não fazem mais. Infelizmente, ainda tem alguns que até numa linha não faz, em outra faz, né? Eu tenho um fabricante grande aí, eu não vou falar o nome, né, para não criar problema, até porque é uma marca que eu gosto muito, mas é um fabricante que eu fico chocado que as máquinas de linha doméstica e residencial, todas são com serpentina de cobre, mas máquinas de uso comercial, serpentina de alumínio. E aí, tipo assim, eu fico pensando, caramba, vou ter problema, tem clientes que compram, né, e tudo mais, a gente instalam, a gente muitas das vezes compram, eu sempre, nunca recomendo, eu sempre falo, olha, evita, foge, não é roubada, né, porque historicamente o que a gente tem de experiência é muito ruim. E o de cobre, ele permite muitas das vezes o reparo. O alumínio ele não permite na maioria das vezes. Você tem os aventureiros até que soldam. Só que a densidade do alumínio é assim, quando você está metendo fogo nele lá para chegar na temperatura de brasagem, ele vai fragiliza outros pontos. E aí você vai lá e faz uma vedação naquele momento, você resolve ali, fragilizou, daqui a pouco está estourando. Isso quando consegue fazer a solda, né? E não é todo mundo que faz. Então, assim, eu nunca recomendo fazer recuperação e sempre recomendo aí nessas coisas, nessas
nessas horas vamos trocar o equipamento? Aí eu falo com o cliente, olha, é mais jogo, vai sair melhor, porque você vai às vezes investir no equipamento novo, que tem uma tecnologia que é muito mais econômica, que o valor que vai se economizar com o consumo, por exemplo, da linha inverter aí, você vai É isso que eu ganhar. ia perguntar. O ar-condicionado, ele é um dos maiores vilões hoje, né, na conta de luz, por exemplo. Nem todo mundo, às vezes, consegue manter um ar-condicionado ligado porque ele é muito caro, ele consome muita coisa. Então, o que que a gente pode fazer? Tem algum macete que a gente possa fazer para poder economizar? Então, é uma coisa engraçada isso, porque tem cliente, né, que às vezes a gente vai lá e ele fala, pô, eu não posso ficar com o ar a noite toda ligado, tem que ficar desligando no meio da noite, porque senão a conta vem absurda. E realmente, dependendo da realidade de cada um, né, e de qualquer realidade, eu acho um absurdo a gente pagar tão caro na energia, né? Então, a gente tem uma energia cara no Brasil, muito cara, mesmo com tantos recursos naturais, de energias renováveis, né, diferente do cenário de outros lugares, como a Europa, enfim, que às vezes tem que usar energia térmica, né? Me fugiu a palavra aqui, mas você tem um custo muito maior para fornecer energia, mas o custo não sai tão caro para o fornecedor. Aqui não. Aqui a gente tem um custo altíssimo, né? Então, e uma fonte de energia, e várias fontes, né? São inúmeras as fontes de energia que tem aqui no Brasil. Mas o que acontece muito, muitas das vezes, assim, são vários fatores que fazem com que o ar consuma muito. Sujeira é uma delas, como eu falei antes. Se o ar está com as serpentinas bloqueadas, rotor pesado, ele vai trabalhar com mais dificuldade. Você vai ter que botar o ar, às vezes, uma temperatura muito mais baixa para ele conseguir chegar na temperatura que você quer de conforto e, consequentemente, ele vai gastar muito mais. Então, se ele estiver limpo, com a manutenção preventiva em dia, naturalmente que ele vai render, ele vai estar na melhor performance dele, né? E ele estando com as coisas em ordem. Uma coisa interessante é assim, a gente tem a tecnologia inverter, ela já chegou, já tem aí um tempinho no mercado, né? E as pessoas perguntam, mas o que é esse negócio de inverter? Né? A inverter é um tipo de tecnologia que tem, que os equipamentos hoje tem, que antes ele fazia o quê? O ar-condicionado ele tinha aquele pico de você colocou, por exemplo, eu quero botar em 23 graus, que é uma temperatura confortável, que seria o ideal para qualquer ambiente. 23 graus. Eu fui lá e configurei no controle para 23 graus. O equipamento vai chegar, ele tem um termostato, né, que ele vai medir a temperatura. O ambiente está a 23 graus, ele vai lá e desliga o equipamento lá fora. Vou desarmar porque chegou nos 23 graus. Aí passou um tempinho, aquela temperatura começou a subir, ele vai lá e arma novamente. Esses picos de energia, mais quando ele liga no máximo para poder chegar àquela temperatura, aquilo faz com que o consumo se eleve, né? E o inverter, né, a tecnologia inverter, ela veio diferente. Ele vai lá, você liga ele, configura ele, por exemplo, no 23, 24, que seria uma temperatura confortável. E até falo que a carga térmica, quando você vai fazer, você tem que pensar que o ambiente que você quer que esteja, que você quer que esteja em 24 graus e esteja confortável. 24 graus é uma temperatura, salvo raríssimas exceções, é a temperatura padrão para estar confortável em qualquer lugar. Hum. Então, porque o pessoal bota lá, bota no 20, bota no 18 e acha que, bota no 18, mas não está gelando. Tem alguma coisa errada. Ou o ar não está adequado naquele ambiente, deveria estar com uma carga térmica maior, deveria estar com equipamento de uma capacidade maior, né? Por exemplo, aqui esse ar está em 26 graus e a gente está confortável aqui, certo? Sim. Por quê? Porque ele está bem adequado. Ele tem que trabalhar nessa temperatura. Se bobear, você até sente um friozinho, Sim. né? Então, mas por quê? Porque ele está bem, vamos dizer assim, a carga térmica foi feita adequada para o local. Agora você vai lá e coloca um ar que de repente não tá, aí pô, bota no 18, porque a gente chega lá e fala, não, tem que botar no 24, tem que colocar no 23, no 24. Aí o pessoal fala, mas pô, mas eu quero botar no 18. Você vai botar no 18, o que o equipamento vai entender? Ele vai entender que aquela área ali, para estar 18 graus ali, ele vai ter que trabalhar muito, porque para chegar a 18 graus num ambiente, que principalmente se não estiver bem dimensionado, a máquina vai ter que trabalhar horrores, e aí o que acontece? O consumo da energia vai aumentar drasticamente e vai fazer com que o equipamento realmente não dê retorno financeiro. Agora, o inverter, quando você coloca o inverter e coloca ele de forma adequada, com a capacidade térmica dele direitinho, dentro do padrão, você liga ele, você bota lá no 24, o que acontece? Ele vai lá e Uhum. climatiza todo o ambiente, depois ele entra numa fase de quase hibernação. Ele baixa o giro do compressor, ele fica quase hibernando,
e se mantém estável ali. Então a economia dele fica muito maior, porque ele não fica dando aqueles picos e nem fica com o compressor trabalhando no extremo. E aí o que acontece? A economia de energia acontece aí nessa situação. Então, eu sempre recomendo o inverter em todos os casos, salvo situações, por exemplo, tem um servidor que tem que ficar com a máquina ligada 24 horas por dia. O ideal é ter dois equipamentos, porque não, tem que ter um backup e tem que, de preferência, trabalhar revezando para as máquinas não ficarem sobrecarregadas. Mas, salvo esses casos, ou casos assim do tipo, né? O que você de preferência tem uma automação nesses casos para automatizar os equipamentos para eles trabalharem em sistemas de revezamento. Mas, fora isso, o inverter é o mais recomendável mesmo. Então, a não ser que seja uma área que seja 24 horas por dia, só tem um ar-condicionado, aí não, tem que colocar o outro porque ele não desliga, né? Então não vai desligar nunca. Vão passar, sei lá, anos e nunca vai desligar a máquina e realmente vai ter problema. Mas, fora isso, todos os casos, ar-condicionado inverter eu sempre recomendo. A não ser que seja um lugar que você quase não use, porque hoje em dia, para você ter uma noção, a tendência é que o ar tradicional, que era o ar que era mais antigo usado, ele vai se extinguir, porque o inverter está entrando no mercado, ele entrou, ele era bem mais caro no início, você tinha um ar, por exemplo, de 12 mil BTUs, você tinha uma diferença de R$ 500, às vezes, de diferença entre um tradicional para um inverter. E às vezes a pessoa ficava preocupada com isso. Hoje, muitas das vezes, o inverter está mais barato. Por quê? Porque o tradicional está saindo de linha. Ele está começando a sair, não está mais, está se fabricando muito menos. Então, a linha de produção de qualquer, né, logística de fabricante, tende a baratear o que ele produz mais. Então, o inverter está barateando cada vez mais e hoje em dia a diferença é pequena, quando não é zero, quando não é inversa, né? É negativa. Então, eu sempre recomendo, hoje, para você economizar energia, deixar a manutenção do equipamento sempre em dia, colocar ele na temperatura adequada, ele tem que estar dentro da capacidade técnica do lugar. Não adianta você botar num lugar enorme. Tem gente que bota numa sala grande, enorme, bota um ar de 12 mil BTUs, que era para estar um ar de 18, de 22 mil BTUs. A máquina atende, mas ela atende trabalhando no limite. Aí o que acontece? A máquina não desliga nunca, sobrecarrega ela, diminui a vida útil do equipamento. Ela fala, mas 12 mil atende aqui, a gente fica confortável, mas gasta muito mais. Gasta muito mais porque a máquina está trabalhando no extremo, está diminuindo a vida útil do compressor, está diminuindo a vida útil dos componentes, que estão, muitas das vezes passam por superaquecimento e tal, e acaba queimando. Além de diminuir a vida útil, consumir muito mais energia, porque a máquina está trabalhando forçada, né, além da conta, e ela não entra nessa função inverter, mesmo que seja um inverter. Tem gente que fala, botei um inverter lá, não deu muita diferença. Aí fui lá ver, pô, o cara botou uma capacidade da máquina que não devia. A máquina vai consumir porque ela não vai. Ele bota no 17. Ele chega lá no controle e bota no 16. Pum. No 16 a máquina vai entender que tem que chegar no 16, ela não vai parar. Por isso que tem até uma função nos controles de algumas marcas que tem lá a função, por exemplo, que você aperta lá a função econômica. Aí você aperta lá e bota na função econômica. A função econômica ele automaticamente vai para o 24 ou para o 23. Por quê? Porque a temperatura que tem é ideal para qualquer ambiente. Você botou no 23 e aquele ambiente está adequado, vai ficar confortável. Entendi. Então, esse preço das máquinas inverter são bem mais acessíveis, né? Muito mais hoje em dia. Eu não recomendo nunca. Tem gente, inclusive, quando eu vejo muita gente falando assim, mas todo mundo fala mal desse inverter. Não, todo mundo fala mal do inverter que não entende do assunto. É muito mais complexo realmente o inverter, mas só que o inverter, quer ver umas facilidades que o inverter tem, que eu acho interessante a gente atentar? Por exemplo, as máquinas tradicionais, o técnico muitas das vezes tem que decifrar o enigma do que está acontecendo. Uhum. Às vezes é uma coisa, sei lá, é um sensor, são inúmeras as possibilidades de problema. E aí ele chega lá e tá batendo cabeça para tentar achar, ponto a ponto. E muitas das vezes o inverter, né? E é uma tendência de todos os equipamentos serem assim. Modernos, né, eles vão e já notifica com algum código, né? Muitos deles dão um código de erro ou dá uma determinada quantidade de piscadas e isso gera um alerta. O ar tá piscando 6 vezes a luz verde. Você vai lá olhar no manual e você já sabe. Uhum. Olha, tá dizendo que é limpeza no filtro. Olha só, que coisa boba. Só facinho eu resolvo. Não preciso chamar alguém. O cara que vai chegar e vai tirar dinheiro no meu bolso. Uhum. E muitas das vezes tá dizendo ali que tá faltando gás refrigerante. Tem lá erro. Por exemplo, o clássico que muitas marcas usam esse código. Uhum. Erro é C.
que em inglês tem a sigla para fuga de gás refrigerante. Não tem, tá com abaixo do ideal. E Uhum. aí ele já sabe, ele já tem uma noção, e ele já pode até passar para a empresa. E quando muitas das vezes o cliente chega e entra em contato com a gente e fala assim, a gente vai e pergunta, o que tá piscando alguma coisa? Ele fala, tá piscando tantas vezes, ou tá aparecendo um código aqui. A gente já vai, já sabe aquilo ali, passa, já vai com uma solução, uma possível solução para o problema. Então, o interessante, né, de investir nessas tecnologias, nesses equipamentos mais modernos, é por isso. Só que o problema é que o pessoal se sente inseguro porque o técnico do passado, ou o rapaz, que eu vou usar a palavra picareta, que é ruim, mas às vezes ele faz muita picaretagem, é ruim isso. Mas ele pegar e o que tem pouca qualificação, ele fica com medo de pegar o inverter, então ele não recomenda. Ele fala, não, porque é ruim, inverter é não sei o quê. Aí ele vai pegar todos os defeitos ou problemas que alguém ouviu falar e o que aconteceu com alguém, e traz aquilo à tona e fala assim, pô, não compra. Aí convence o cliente que é roubada. E o cliente não compra, continua pagando mais caro na energia dele, Uhum. né? Porque o técnico está com medo que se a máquina der problema, depois ele não vai conseguir consertar. Uhum. E muitas das vezes não. Hoje realmente você tem que ter uma boa noção de eletrônica. A gente sempre lá com a nossa equipe, a gente tenta fazer as reciclagens, trabalhar, conhecer o processo eletrônico, como é que funciona. A gente vai levar para especialistas muitas das vezes, porque é um especialista em placa que vai resolver o problema. E a Uhum. gente, a gente tem aquela dificuldade de mão de obra que eu falei no início. Muitas das vezes os caras não sabem consertar. Acontece, a empresa, a gente chega lá, uma marca que é tradicional, que às vezes a gente tem dificuldade de indicar. É uma marca conhecida, que é bem cara e tem muita qualidade. Eu vou falar o nome aqui. É uma marca japonesa, Fujitsu, por exemplo. Fujitsu, eles têm equipamentos de primeira Uhum. linha, sabe? São equipamentos com uma qualidade altíssima. Só que qual o problema do Fujitsu? Parece que não foi feito para fazer manutenção. Eu sempre brinco e falo, pois não pensaram na manutenção. Porque o equipamento, ele tem uma qualidade impecável e tudo mais, é extremamente mais caro, Uhum. mas, por exemplo, quebrou uma peça, deu algum problema, os caras não conseguem consertar. E muitas das vezes você tem dificuldade para achar a peça. Uhum. Você vai no fornecedor do fabricante, no fornecedor que o fabricante indica, e o fornecedor não tem a peça muitas das vezes. E quando tem, a peça é caríssima, é extremamente mais caro. Então eu sempre brinco e falo assim: olha, às vezes a marca realmente ela é bacana e tal, igual acontece com carro, acontece com outras coisas, né? Você pode falar, eu vou botar um Fujitsu. Tem outras marcas que são tão boas quanto, né? Você tem Uhum. marcas aí, que eu não vou ficar fazendo merchandising aqui, né? Mas para o fabricante, estou ganhando nada com isso, né? Da próxima vez, quem sabe eles não conversam comigo aí. Mas você tem marcas muito boas, com qualidade muito boa, mas que é mais fácil também para a manutenção. Porque não adianta nada eu vou botar um equipamento lá de 20 mil reais, Fujitsu, Parará e tal, isso aqui ele faz. Que os outros equipamentos também fazem, mas quando ele dá problema, ninguém mexe. Você vai chamar a mão de obra da própria autorizada, você às vezes chama a mão de obra do próprio fabricante, da autorizada do fabricante aqui, e ele apanha. Ele vai lá e não consegue resolver. Já aconteceu esses dias, a gente foi lá, era um Fujitsu Inverter, né? Porra, a empresa vai me processar daqui a pouco, mas assim, era um Fujitsu Inverter, né, de capacidade grande, deu problema, minha equipe foi lá, bateu cabeça, foi lá, bateu ponto a ponto, pô, peça tal queimou, trocou a peça. Só que os equipamentos queimaram em conjunto. A gente chegou e falou, cara, não é possível. A gente trocou a peça, foi lá ver. Eu falei, vamos testar, tentar testar uma por uma, independente. E aí a gente foi testar e falou, cara, queimaram as placas todas. E agora? Vai sair o custo de de um equipamento novo, zero. Aí chamaram a autorizada, porque a gente falou, olha, eu não acho que vale a pena a gente investir, tal, 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 tal. Aí veio a autorizada, chamou a autorizada da empresa. A empresa foi lá, fez o mesmo diagnóstico que nós, né? E falou, poxa, realmente tem que trocar a placa. Aí eu acho que eles deram a sorte porque tinham é, uma máquina que era igual, ou alguma coisa assim, conseguiram aproveitar as peças e tudo. Mas é raríssimo isso acontecer. Você ter uma máquina disponível que era parecida e conseguir repor as peças. Raríssimo. Em vias de regra, eles iam gastar uma fortuna para poder repor as peças. Então é essa a situação, esses são os cenários. Uhum. Eu sempre falo que às vezes a gente tem que ver o que o pessoal, o consumidor mais usa, né? Sempre pesquisar. Eu tenho marcas que eu realmente não trabalho, eu não recomendo. Eu falo, você vai ter duas alegrias. Quando você instalar a máquina, que ela vai funcionar, uma maravilha.
e quando você desinstalar ela para botar outra, porque ela só vai te dar problema. Então, máquina que às vezes nova, ela dá problema e o fabricante não muda a postura e é complicado. Uhum. E é verdade que o ar-condicionado ele pode trazer, se ele estiver muito sujo, ele pode trazer problemas respiratórios para as pessoas, problemas de saúde realmente para pessoas que estão convivendo, né, ou respirando aquele ar ali? Então, na verdade, assim, eu acho que tudo, né, que a gente tem em casa, por exemplo, a geladeira, você tem que fazer uma limpeza periódica, né, a, a cama, você tem que trocar o seu lençol da sua cama. Se você deixar sei lá, é, um copo ou uma mamadeira da criança, que você vai, uma mamadeira do bebê, você tem lá uma mamadeira, se você não esterilizar ela, né, porque você usa frequentemente, você vai lá, coloca o leite ele tem, né, bactérias e enfim, e acumulam muito rapidamente, né, se criam ali bactérias e outros micro-organismos nocivos. Se você não limpar com frequência, aquilo vai te trazer doenças, né, pode trazer vários tipos de doenças. E o ar-condicionado ele não é diferente disso. Então, se você não fizer a manutenção preventiva rotineiramente, né, e continuamente, muitas das vezes aquele ar, se ele ficar contaminado, e a gente tem histórico de vários casos que já aconteceram, né, para você ter uma noção, determinadas leis só foram criadas contra o ar-condicionado quando pessoas importantes morreram, né? Por exemplo, teve o ministro das telecomunicações, eu não lembro bem, porque realmente tem coisas que passam muito tempo, você esquece. Mas eu acho que foi em 97, criou-se uma lei, né, a partir daí, para o uso dos ar-condicionados, é, obrigando determinados procedimentos. Por quê? Porque realmente trazem doenças. Você tem legionela, você tem vários vírus, né? A gente, no decorrer das nossas vidas, a gente pega. Existem centenas e centenas de gripes, tipos de gripes diferentes. Às vezes a gente toma vacina e pega a gripe. Por quê? Porque a gente se protegeu por um grupo, mas tem outros grupos que a gente vai pegar no decorrer da vida. Então, a gente não pega a mesma gripe. Então, você tem vários tipos de micro-organismos que se acumulam ali, né? E que, se não fizer a manutenção preventiva, realmente pode trazer diversos tipos de doença. Dutos de ar-condicionado também, principalmente aqueles aparelhos dutados, ar-condicionado split mesmo, a gente já chegou em lugares, principalmente lugares que estão mexendo com a saúde, por exemplo, clínica odontológica, né? A gente tem clientes de clínica odontológica, por exemplo, que trabalham com a gente. E é uma área extremamente que tem que limpar com frequência, porque muitas das vezes, num consultório daquele, está fazendo uma cirurgia que tem que estar num lugar completamente esterilizado, porque você está abrindo a boca do paciente, fazendo cortes, né, profundos que vão pegar ali, enfim, podem comprometer com qualquer tipo de contaminação. E o ar ele tem que estar limpo nessa situação, né, nesse cenário. Então, é importante sim fazer a manutenção preventiva sempre. Ter lá a anotação de quando foi feito tudo certinho, porque senão pode ser, sim, pode ter ambiente de contaminação. A clínica veterinária, como eu citei antes também, se não for limpada periodicamente, não só os micro-organismos, não só se bloqueia, por exemplo, a gente chegou, teve uma área de internação que a gente tinha que tirar sempre, né? E isso eu recomendo também, sempre você, consumidor final, né, que vai visitar, né, um lugar, você tem que avaliar mesmo, principalmente se você vai botar lá o seu bicho, né, seu animal de estimação, ou o seu paciente, um familiar seu no hospital, enfim, tem que atentar para o ar-condicionado, porque realmente a gente já chegou em lugares que produziam colônias em curto espaço de tempo, colônias de fungos e outras coisas mais, que realmente com uma rapidez enorme, dependendo do tipo de ambiente, principalmente esse ambiente que às vezes, por exemplo, de Hospitalar, né? pet, Uhum. principalmente o ambiente de pet, que acumula muito. Tem clínicas que são extremamente responsáveis, né? Não, eu tenho clientes que ficam preocupados, né? Vão lá de tempo em tempo, André, olha, a gente tem que programar a limpeza das máquinas da clínica. E a gente tem alguns clientes que fazem isso, sabe, de maneira sagrada, mas realmente tem risco à saúde, sim. É, e fora não só a saúde, no caso de assiduidade, de absenteísmo na empresa, essas coisas assim, ou de você consumidor, tá chegando num estabelecimento e aquilo pode fazer mal para você, mas tem também o risco de acidente. Por exemplo, você sabia que boa parte dos acidentes
de incêndio, né, são causados por ar-condicionado. Quer dizer, você tem uma instalação que foi feita de maneira inadequada, incorreta, com não respeitando as normas que o fabricante exige, de, por exemplo, bitola da fiação, disjuntores, né, o quadro de energia e essas coisas, e acontecem incêndios. O incêndio lá no centro de treinamento lá do Flamengo, que aquelas crianças morreram, né, você lembra tempos atrás, foi por causa de ar-condicionado. Então, assim, não estou aqui, né, falando que buscando culpados, nem falando, mas o ar-condicionado é muito importante que seja feito o trabalho chamando um profissional especialista que vai entender a necessidade, porque não adianta você, muitas vezes o mesmo cenário que é para um lugar, não é para o outro. Então, o especialista ele vai ter às vezes a visão de falar, olha, por exemplo, ele vai chegar para fazer um processo de instalação. Aqui o fabricante está exigindo uma bitola de fio para aquele equipamento, mas às vezes a linha que liga a energia é muito longa. Você Uhum. tem que usar uma bitola maior, porque senão aquele fio ele vai sobrecarregar. Isso é um exemplo. E Uhum. aí, às vezes você, não, estou seguindo o padrão do fabricante. Não, mas o especialista, bom mesmo, ele vai chegar e vai falar, cara, não, aqui precisa de uma bitola maior. Aqui o fio não pode ser de 2,5 de milímetros, tem que ser de 4 milímetros. Por quê? Porque aqui tem mais de 30 metros de fiação passando. Uhum. Ou, enfim, outros cenários que podem aparecer. Então, é não só o risco para a saúde, mas o risco de acidente, de incêndio principalmente, né? Que o ar-condicionado é muito comum, ele superaquecer e o compressor lá, quando esquenta muito, ele frita os terminais, frita tudo e acaba causando incêndio. Dependendo do lugar que ele tiver, pode ser muito perigoso. Uhum. E o que que é esse negócio de PMOC, Plano de Manutenção Operação, Controle? Você pode me explicar um pouquinho como funciona? Então, o PMOC ele justamente nasceu, né, em 97 no governo Fernando Henrique ainda, né, quando o ministro das Telecomunicações ele faleceu. Eu esqueci o nome dele. Ele faleceu por conta eu acho que, se eu não me engano, foi legionela, né? Pode ser que eu esteja errado, mas ele pegou ficou doente, né, e morreu, e a partir dali, né, aí deu aquele escândalo, foi para televisão, né, pessoa famosa e tudo mais, a partir dali começaram a se tomar medidas. E aí foi implantado o PMOC, né, o PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Ele é uma exigência hoje da Anvisa que ela faz para praticamente boa parte das empresas. Toda empresa que ela tiver, mais assim, em regra, né? Em regra, mas é lógico que tem exceções para vários cenários, vários casos, mas em regra é para todo ambiente que tenha mais de 60 mil BTUs, não 60 mil BTUs num único lugar, mas você tem lá juntando, por exemplo, uma empresa que os equipamentos dela, juntos somados, somam 60 mil BTUs, ele tem que ter implantado obrigatoriamente esse plano, né? Pode ter tido alguma mudança recente que eu não acompanhei, mas em via de regra, ele funciona, né? Até onde eu tenho informação assim. Você tem que fazer um planejamento, onde vai vir uma empresa, você tem que contratar uma empresa especializada que vai periodicamente fazer uma observação dos equipamentos e anotações técnicas e vai fazer procedimentos para que o equipamento nunca entre em situação de risco. Seja ele risco biológico para a saúde, seja ele risco de curto-circuito, de algum acidente de incêndio. Então, um profissional, a empresa ela é contratada, toda a empresa, seja ele estabelecimento comercial, industrial, seja uma empresa que trabalha com escritório fechado, ela tem a obrigatoriedade de contratar uma empresa para fazer essa anotação, implantar esse plano Uhum. dentro dela. E aí, o que vai acontecer? A empresa, o especialista da empresa vai fazer o levantamento de todos os equipamentos, vai fazer a anotação de cada um deles, das características de cada um deles, e vai colocar um cronograma de serviços que tem que ser feitos periodicamente para que aquele equipamento não ofereça risco para o usuário. Uhum. Então, quais são esses procedimentos? Muitas das vezes a limpeza, né? Você tem lá, a cada tantos meses, tem que fazer, por exemplo, a limpeza dos filtros, da carenagem geral e tudo mais, dar uma imunizada e tal. A cada ano você tem que ir lá lavar o equipamento, né? Lavar a condensadora, ou a cada 6 meses, dependendo, lógico, novamente, do cenário.
que a empresa está apresentando, que o local está apresentando. Tem PMOC que nós fazemos em clientes pessoa física, né? Tem clientes que têm casas enormes, né, com uma estrutura e fazem a manutenção periódica também, utilizando o mesmo formato do PMOC. Muitas das vezes não é oficial o PMOC, não é lá para ele o documento que é assinado que pode bater a Anvisa, não, ou uma fiscalização e cobrar isso, mas o PMOC ele é uma exigência para todo tipo de estabelecimento. Mesmo que eu tenha dois, por exemplo, aqui esses dois aparelhos aqui, eu tenho que seguir determinadas normas para que seja garantida a segurança da saúde de quem está participando, de quem está fazendo ali. Eu tenho um estabelecimento comercial que eu recebo pessoas, né, eu tenho que oferecer segurança para elas. Eu não posso colocá-las em risco. Eu, como comerciante, como proprietário de negócio, enfim. Então, o que tem que acontecer é que eles têm que verificar se as manutenções estão em dia e tudo mais. Pode ser que bata e ele faça uma notificação. O que a Anvisa faz muitas das vezes, ela vai, às vezes ela vai obedecer uma denúncia. Chega lá e está lá o equipamento todo sujo, né, não faz as manutenções periódicas e tal, uma situação insalubre, está com risco de curto, porque as máquinas trabalham superaquecidas e tal, até por causa da manutenção preventiva que não é feita, e aí aquilo está oferecendo risco. Então ele vai receber, ele pode ser notificado, pode ser multado pesadamente, a multa pode chegar a R$ 200.000, tá? Salvo engano, se eu não me engano, é o último valor atualizado que eu me lembro de cabeça. E esse plano ele tem que ser implantado. Sendo implantado, a empresa ela vai estar atendendo uma norma, né, da Anvisa e vai estar, de certa forma, garantindo a vida útil maior do equipamento, vai estar garantindo também economia, porque com a manutenção em dia, os equipamentos não trabalham sobrecarregados. Então, acaba que isso acaba fazendo quem implanta esse tipo de plano faz ele economizar no fim das contas, né? É um investimento que ele está fazendo Uhum. para a saúde dos funcionários, porque o funcionário ele não fica menos doente, porque às vezes não é a temperatura que está deixando ele doente, às vezes é a contaminação do ar que está deixando ele com virose, com gripe, com sinusite, com uma série de outras coisas, essas ites da vida que a gente tem. Então é importante a implantação do PMOC. E o PMOC é isso, ele é um programa, você tem empresas grandes que são obrigatórias, né, de fazer relatório mensal, trimestral, semestral, anual, de todos os procedimentos para deixar o equipamento sempre. Então, por exemplo, você tá falando que é quase é uma questão de segurança pública, né? Tipo, as pessoas elas realmente correm riscos se o equipamento ele não tiver, né, adequado, coisas assim. Então, por exemplo, várias vezes eu passei por estabelecimentos, né, empresas, coisas assim, que eu vi o ar-condicionado completamente preto, sujo. Você vê que ali o estado tá meio precário do lugar, um lugar meio, né, meio esquisito. Então, a melhor situação nesse caso seria eu denunciar, fazer uma denúncia, ou então evitar de ir nesse lugar. O que eu posso fazer, então, já que eu tô vendo que aquela situação ali tá precária e pode trazer riscos para as pessoas? Então, na verdade, assim, a gente sempre, a minha premissa de política é sempre a de orientação. Eu faço uso, né, como uma pessoa normal, eu faço uso eu visito, né, restaurantes, enfim, locais, principalmente locais abertos, né, que tem às vezes aquela cortina de ar e tudo mais, mas são abertos, eles tendem a sujar muito, com muita Uhum, facilidade. Então, esse tipo de lugar realmente tem que ter uma manutenção contínua. Mas uhum. acontece muitas das vezes você chegar lá numa lanchonete, ela até tá direitinho, tá tudo bonitinho, mas ela tá o ar-condicionado, porque é falta de. É uma questão de leiguice mesmo. Uhum. A pessoa não sabe que aquilo ali fica muito sujo por dentro e que tem que Que tá limpar. causando Então, dano, né? muitas das vezes ele não sabe. Ele foi lá, instalou, abriu o estabelecimento dele, tá funcionando o ar, ele fala, pô, tá gelando mal, mas tá funcionando aí e tal. Ele até evita ligar porque tá gastando muito, né? E tudo Uhum. mais. Aí você chega lá, você vai encontrar o ar sujo. O que eu recomendo geralmente é tentar, você que já tem ciência no caso, agora a partir dessa conversa, né? Sim. Que você já está ciente, você chegar lá e falar, poxa, olha, tem uma empresa que faz, você pode pegar, por exemplo, mandar o vídeo, ou então falar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dá uma olhadinha, de repente você fazer essa limpeza, você vai economizar energia, e a máquina vai aumentar a vida útil dela e vai ficar limpinho ela pro ambiente, porque isso aí, sujo desse jeito, se a Anvisa vem e bate aqui, Uhum. pode dar problema, entendeu? Você pode, de repente, falar com É, jeitinho. bater um papo, né? Literalmente, tem lojas no centro, coisa assim, que às vezes você vê que a pessoa realmente talvez não nem saiba, assim, então. Exatamente. Não, eu já há muito tempo que eu não faço prospecção de cliente, porque realmente
a indicação ela é muito boa, né? O É boca a boca realmente é bem poderoso. é bem poderoso. Então tem muito cliente. Mas eu no início do trabalho, quando eu comecei a trabalhar nesse setor, eu lembro que eu chegava nos lugares, por exemplo, numa lanchonete e tudo mais, eu chegava e falava, pô, olha a máquina, tirava a foto da máquina lá e mostrava para ele. Falava, ó, isso aqui causa isso, 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 isso. E mostrava, explicava para ele as consequências e falava para ele, tua máquina tá assim, ó. Esse aqui é a limpeza que a gente faz. Aí eu passava, mostrava o vídeo para ele e falava, cara, você aqui não quer agendar uma limpeza? E ele muitas das vezes fazia e tal. Agora, assim, se você é, conversou, explicou, olha, aqui tem o risco disso aí a Anvisa bater. Eu falava muitas vezes, ó, se a Anvisa bater aí e ver essa máquina, a multa é violenta. E eu tinha, como eu tinha, eu sou da área, né? Eu abria até no site a gente tem lá a página do PMOC e falo aqui, ó, isso aqui é a norma da Anvisa, tá? E aí ele olhava lá e falava, caramba, eu tô fora, tô desenquadrado, então vamos enquadrar? E aí alguns clientes eu conquistei assim, mas você pode fazer isso. E assim, num cenário pior, você quer visitar o lugar, pô, você pode ligar para fazer uma denúncia. Eles não vão ser multados de cara, né? Eles vão ser notificados a tomar medidas para poder, sabe, a Visa não vai chegar lá, a não ser que já tenha sido advertido antes, mas em regra, em vez de regra, você ligou lá vou ligar para a agência de vigilância sanitária e falar, olha, estou no estabelecimento, vou ligar, estou no estabelecimento aqui, poxa, o ar-condicionado deles é muito sujo, tá muito sujo, não sei o que, não sei o que lá. Vai bater, vão agendar, não vai ser do dia para noite, né? Vai depender da ordem lá, vão mandar alguém lá, a pessoa vai verificar, vai falar, vai constatar que realmente tá e vai falar, olha, você precisa implantar um PMOC aqui. Ou então vai falar, olha, você precisa fazer a manutenção preventiva dos equipamentos, não tem condição dele estar nesse estado. E Uhum. vai te notificar e dar um tempo para você readequar. Depois você vai ter que fazer a implantação e depois de um tempo você vai e é, se coloca em dia, né? Se você se regula. Entendi. Tem alguma medida que o proprietário pode fazer para poder melhorar essa eficiência energética dos aparelhos? Então, a questão, como eu falei antes, é lógico, sempre. Vamos fazer uma espécie de checklist para poder facilitar o entendimento, né, do espectador. Primeiro, na hora de instalar, Hum. na hora de instalar o equipamento, eu preciso fazer o levantamento correto, né, da carga térmica, né, se ele vai atender e tudo mais. Quais são os cenários que ele tem, por exemplo, poxa, tem uma parte que fica aberta. Eu já cheguei em cliente, por exemplo, eu lembro que era até um jogador de futebol. Eu tenho dois clientes que são jogadores de futebol famosos, mas um deles, ele tinha a porta da suíte dele com a do banheiro, e ele ficava sempre aberta para ficar conversando, ele com a esposa na época e tal. E eu lembro que já tinham ido várias empresas lá e falava, poxa, a máquina tá caindo uma cachoeira, tá caindo uma cachoeira. E, a, e aí a gente ia lá, falou, cara, a máquina tá limpinha, tá impecável e tal, mas ninguém atentava para isso. Aí a gente foi lá, né? E eu lembro que eu fui acompanhar, falei, poxa, eu vou acompanhar aí porque, né, não é possível. O que tá acontecendo? A máquina tá limpinha, o técnico me mandou vídeo, me mandou foto da máquina limpa, Adriano, você joga, a água tá caindo e tal, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, vamos lá, vamos acompanhar. E fui lá, eu parei, olhei, falei, poxa, se quando você liga o ar-condicionado fica ligado, ele tinha uma sauna no banheiro, né? A Uhum. sauna produz muito calor. E aí a porta ficava aberta para ele ficar conversando com a mulher. E aí o que acontece? Você tem aquela grande quantidade de ar quente entrando, né? E aquilo ali passa aquele processo de condensação, então aquilo ali virava uma Choque térmico, cachoeira. nossa. A água caía como uma cachoeira ali. E aí eu falei, olha, solução, toda vez que for usar a sauna, fecha a porta. Aí ele nunca mais teve problema de pingamento. Então, mas respondendo o que você falou, são várias medidas. Você tem que fazer a carga térmica correta para ver se a máquina mesmo que pareça, me fala, cara, não, aqui é 9.000. Não, mano, avalia o que você vai colocar ali de equipamento, de material, de coisa que produz calor, se o sol bate, em que horários que bate e tal, que às vezes bate o sol da tarde, porque às vezes bate o sol da manhã, e o sol da manhã ninguém fica em casa, só chega em casa para dormir à noite, beleza, tá tranquilo. Mas se é um sol da tarde, por exemplo, ou se a pessoa gosta de manhã de dormir até mais tarde ou de ficar em casa, ela tem que avaliar esses cenários. É, Feita a carga térmica, comprar equipamento de qualidade, né, com garantia, instalar com pessoal credenciado, que vai dar não só a garantia, vai instalar dentro dos padrões que o fabricante exige, mas como também vai dar garantia numa eventual quebra de equipamento, vai poder estar ali coberto e tal. Tem gente que às vezes compra o equipamento em curto espaço de tempo e não tem
não tem garantia, Uhum. porque realmente não fez com uma empresa credenciada e nem com fornecedor credenciado. Uhum. Eh, fazer a manutenção preventiva contínua dos equipamentos, né, o filtro você limpa, dependendo do uso que você faz e dependendo do ambiente que você tá, que tem lugar que suja muito, realmente, eu tenho, você fazer a limpeza periódica dos filtros, avaliar a frequência com que eles ficam sujos, aquilo ali vai ser de certa forma uma espécie de termômetro para você saber quando precisa ou não. É tirar, você viu que está ficando muito empoeirado em 2 meses, em um mês, você vai limpar e de acordo ali. O filtro, você abriu a tampinha ali, tirou o filtro, limpou, pá. Tem algumas que já são em cima, você tira ali com mais facilidade até e coloca. E a manutenção preventiva completa, né? Aquela que seria a que a gente chama de fazer a lavagem, é uma intervenção mesmo no equipamento, de você lavar, colocar ele para realmente gelar adequadamente, fazer a limpeza dele adequadamente, lavar ele todo, desobstruir, lubrificar, imunizar. Principalmente a gente faz, nós somos a única que eu conheço que fazemos a imunização depois com sanitizante. Sanitizante é um produto que a gente passa que utiliza-se para imunizar ambientes. Na pandemia foi muito utilizado, vocês viram com aquele a nebulização a frio, né, com ozônio, você tinha equipamentos de ozônio ou de sanitizante que eram usados. A gente faz, às vezes, faz a ozonização nos equipamentos dotados, né, e é um diferencial, é um outro serviço, quer dizer, sanitização é um outro serviço, não tem a ver com Eu vi ar-condicionado. bastante no site lá sobre sanitização, né? Que você faz esse serviço especial que realmente eu não vi em nenhum outro lugar fazendo. Não fazem, a gente faz, a gente imuniza, então a ideia é, terminou de limpar, a gente vai lá, coloca o sanitizante no equipamento para poder imunizar quando é adulto, a gente vai lá e coloca o equipamento, o aparelho para poder fazer o ozônio aplicar o ozônio ali, né, me fugiu a palavra agora, daqui a pouco eu lembro. Uhum. E oxidação, né, ele faz a pura oxidação e elimina os micro-organismos nocivos. E fazer a manutenção contínua, né? E usar ele na temperatura que tem que se usar, né? Não precisa ficar assim, novamente, se tá botando em 18 para poder ficar confortável, tem alguma coisa errada. Ou tá mal adequado o equipamento, ou o equipamento tá sujo, ou o equipamento tá com algum problema. Porque o ideal é 23, 24. Porque você botando 23, 24, o equipamento ele vai trabalhar sempre de modo econômico, entendeu? E vai durar mais tempo, né? Vai durar mais tempo, vai economizar energia, vai diminuir a quebradeira dele, ele vai durar muito mais tempo. Então eu botei lá no 23, 24, tá confortável? Ótimo, é isso aí. Ela vai a máquina o consumo dele vai ser muito mais em conta, vai ser muito mais baixo e você vai ter um equipamento aí para muitos e muitos anos. E a sanitização ela é bem importante para esses ambientes hospitalares, né? Então seria ideal também para essas empresas, esses ambientes, eles também fazerem esse processo, né, de sanitização. Então, ambientes hospitalares, principalmente, é quase que obrigatório, é uma regra, provavelmente, eles têm vários produtos lá, a gente vê, são mais de, tem lugar que a gente vai lá que tem mais de 20 produtos químicos que são utilizados para fazer limpeza, manutenção e tal, quando o lugar realmente é sério, né? Você vê esse tipo de coisa. A gente usa por uma questão nossa, mas para você ter uma noção, tem empresas que prestam serviço, né, para hospitais, por exemplo, e não fazem esse procedimento. Então você tem lá um ambiente que está sendo bem. Toda hora vem lá o faxineiro, vai lá, passa os produtos que são extremamente eficientes, limpa as paredes, limpa os cantos, mas dentro do ar-condicionado não está limpo. Uhum. Então, assim, tem que ter esse cuidado também. A gente sempre recomenda e a gente sempre faz isso. É importante. Automação residencial. Como é que a gente faz essa integração do sistema do ar-condicionado junto com a automação? Então, hoje é uma tendência muito grande, né? A gente está vivendo uma revolução tecnológica, né? As IAs, né? As inteligências artificiais que estão entrando aí no mercado, a gente está vendo uma mudança muito grande em curto espaço de tempo, mas a tendência, assim, as empresas elas estão aí meio reticentes, mas estão observando e assim, a tendência, tem muita gente que há uns anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, era caríssimo fazer a automação dos equipamentos, era extremamente caro. Eu lembro de uma cliente nossa que ela automatizou e ela gastou mais de 50 mil na casa dela só com automação, só para automatizar os aparelhos de ar-condicionado e alguns aparelhos com cortina da persiana, né? Aquela O coisa bem visor de da coisa, cinema mesmo, né? fazendo coisas básicas e gastando
gastando fortuna, gastou uma fortuna. E hoje não, o valor está bem mais em conta, né? A gente tem uma facilidade para isso e tal. Tem cada vez mais se tornado acessível às pessoas, né? E a tendência do mercado é que cada vez mais a gente agrega tecnologia. Uhum. Hoje você tem aparelhos que você fala com ele pelo telefone. Você está na rua, esqueceu o ar ligado, você vai lá no telefone e Uhum. desativa, né? É interessante. É difícil acontecer isso, é muito difícil. Mas às vezes você está lá chegando em casa e quer ligar o ar porque está quente, você sabe que pô, o quarto tá um forno, você quer ligar, já está fresquinho. Você vai lá, já liga da rua e tal. Essas Uhum. coisas são muito interessantes. A tecnologia ela realmente tem possibilitado. A tendência é que do mercado, né, é que com essa revolução que a gente está vivendo, né, com essa era das IAs que estão entrando aí, a gente vai chegar num momento em que a gente vai realmente a mão de obra ela vai ter que se qualificar muito, nós vamos ter que nos preparar muito, né? Eu brinco que as pessoas ficam preocupadas que vão ficar desempregadas. Realmente vai gerar muito desemprego. Já tem gerado desde o início, desde quando a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, né? Então, desde lá atrás, quando a gente começou saímos do nomadismo para o sedentarismo, a gente começou com o quê? Com tecnologia, criando técnicas de plantio, para que a gente não precise mais ficar caçando, indo atrás da comida, né? Então a Uhum. gente lá na Mesopotâmia, lá há 10 mil anos, né? No Egito também, né? Você tinha lá, as pessoas viviam em função dos rios, andando pelas costas e caçando e colhendo o que tinha, o que dava. E aí, com o passar dos anos, quer dizer, você teve as tecnologias que foram sendo implantadas para facilitar a vida. O trabalho parou? Não parou. Ele só facilitou, né? Quer dizer, então você teve lá as estratégias, as ações de plantio, né? E você lá de colheita. Aquilo fez a criação, desenvolveu o sedentarismo possibilitou que a gente pensasse e inventasse e criasse outras coisas, e como estão acontecendo até hoje. Então a gente não pode olhar para as tecnologias como vilãs, né? Tem que falar, poxa, a máquina daqui a pouco vai dizer qual é o problema dela. É mais ou menos essa a ideia, né? A ideia é Uhum. que o equipamento, daqui a um tempo, ele fale, olha, ele está começando a apresentar um determinado problema, um superaquecimento, alguma coisa, e o próprio equipamento vai mandar uma notificação de repente para o celular, ou seja lá qual é o simbionte que a gente estiver usando, né? Porque a gente está vendo aí óculos, a gente está vendo aí tantas coisas que estão aparecendo, né? Que é o grafeno lá que você está vendo hoje, o cara. Eu vi outro dia uma ideia, ainda está em experimento, né? Você bota um relógio e aí você puxa a tela assim dele, ele vira o celular e você mexe, navega, faz um monte de coisa, tá? Você puxa ele, vira assim e faz um monte de coisa. E assim, a tendência é, eu não sei como é que a gente vai estar, né? Como se vai estar ali no corpo da gente como um simbionte, se vai ter o chip como o Elon Musk aí tá prometendo que vai fazer alguns experimentos aí que vão revolucionar a saúde, enfim, e outros segmentos, mas a tendência é que você chegue e receba uma notificação, olha, o seu ar está precisando fazer uma limpeza, olha, o seu ar está precisando trocar uma peça X, ele está apresentando um erro X assim, assim, provavelmente está com dano em tal peça. Uhum. E ele vai lá facilmente, ou até ele troque, seja bem intuitivo, né? Isso seria o ideal, né? A Apple mesmo veio com a promessa de que o próprio usuário em algum momento vai conseguir consertar. Pô, eu acho quase uma utopia, mas realmente é, eu acho possível, Uhum. possível é. É a questão da gente se adaptar, né? Exatamente, e a gente tem que se adaptar. Então, eu acho que a questão do ar-condicionado é isso. A automação ela veio para facilitar as nossas vidas, né? De certa forma, tem um lado bom e um lado ruim para tudo sempre, né? Às vezes a facilidade demais cria outros obstáculos, né, emocionais, enfim, coisas que a gente deixa de fazer que poderiam ser importantes para o nosso desenvolvimento, né? Mas isso faz parte. Agora, o ar-condicionado, a tendência é que a tecnologia ela venha para facilitar, que chegue a hora que, por exemplo, hoje a gente tem o Airbnb mesmo, eu vou falar aqui, não estou fazendo merchandising não, mas o Airbnb mesmo, você tem usuários, né, porque o Airbnb ele é uma grande plataforma, né, que faz o quê? Faz a gestão, né, de pessoas que têm lá o seu estabelecimento, a sua casa, o seu hotel, o seu espaço que quer hospedar, né, que quer gerar hospedagem. E tem clientes que hoje automatizam a casa para disponibilizar para o Airbnb. E hoje a pessoa vai,
aluga o espaço, ela vai lá pelo celular, o cliente libera o acesso dele na casa, ele entra pela casa com acesso liberado na fechadura eletrônica, automatizada, ele entra na casa, o ar-condicionado ele regula pelos aparelhos, às vezes o camarada saiu ou vai sair, é, ou aquela casa é longe, por exemplo, a casa é numa cidade do interior ou numa cidade litorânea que ele não vai, que o proprietário não vai, ele já vai lá, libera o acesso, ele vai lá, apaga e acende as luzes do Tá celular. chegando de cá em casa, já vou ligando o ar-condicionado. Exatamente, ele vai lá e, poxa, tem o equipamento para fazer jardinagem, para regar as plantas e tal, ele tem lá o jardim, ele não precisa mais, às vezes, estar contratando alguém para poder ir lá, um caseiro, que era muito comum. Hoje a automação, ela tá vindo para revolucionar, junto com a inteligência artificial, eles vão realmente chegar num nível que eu realmente a visão que eu tenho é muito próxima dos filmes mesmo, Matrix, Uhum. Exterminador do Futuro e tal, não tão catastrófico, né, quanto, mas eu acho que a gente vai beirar a tecnologia, assim, vai otimizar bastante. Eu vejo como positivo, né, eu acho que a gente tem que se adequar, né, como qualquer outro setor, né, a gente tem que se adaptar, às vezes a gente tem profissões que desaparecem, têm desaparecido do dia para a noite, e novas profissões que também têm sido criadas, então eu acho que a gente tem que ter essa coisa de acompanhar a globalização, acompanhar a mudança, se botar aberto, né, a aprender, né, a não criar obstáculos, não criar bloqueios, porque muitas empresas quebram porque elas não conseguem acompanhar a mudança. Então, vou falar o caso clássico da Blockbuster, por exemplo, né, que ela teve a possibilidade de ter a Netflix nas mãos, né, por uma bagatela, né, e não acreditou, não acompanhou a mudança que estava acontecendo e ficou lá resistente e ela quebrou, né, e hoje você tem aí uma gigante aí que é a Netflix e vários outros aí que a gente vê que estão, né, que também demoraram, você vê os outros streamings, né? Eles demoraram para reagir, agora estão reagindo. Mas você vê, tem uma que está lá em cima e os outros estão bem abaixo. Por quê? Porque demoraram para reagir. Então eu acho que a gente tem que acompanhar o mercado. Meu pensamento é que assim, não adianta eu ter o pensamento pequeno de que vamos ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, bota isso aqui porque aqui ele vai pagar mais caro. Não, a gente tem que criar facilidade, tentar sempre fazer que a coisa seja boa para todo mundo, né? Para quem está lá executando o serviço, para o cliente final e no caso, para quem está ali orquestrando a situação que, não, que é o meu caso, mas para todo mundo sair ganhando, né? E a ideia é que se for uma coisa ela for otimizar, for se tornar mais barata, a gente tem que oferecer, porque é muito mais a confiança e a relação. Eu tenho clientes, para você ter uma noção, eu não faço, como eu falei antes, eu não faço propaganda já há muito tempo, até tenho que fazer, falar, caramba, preciso, né? Mas o meu calcanhar de Aquiles, meu gargalo não tá nos clientes, né? Eu não consigo muitas das vezes atender a minha demanda, né? Não porque o mercado esteja, porque realmente, infelizmente, a gente tem um mercado que não atende por falta de mão de obra qualificada, por falta de serviços bem feitos e tal, então a gente tem essa dificuldade. É, Mas eu sempre faço assim, eu falo, olha, vai esse aqui, às vezes eu vou ganhar menos, mas vai ser melhor para o cliente e você conquista o cliente vai sempre lembrar de você, ele não vai pensar em outra pessoa nunca, se ele tiver a segurança e a confiança que você vai fazer o melhor para ele. Então o pensamento é esse, eu falo, vamos acompanhar as tendências, vamos ver as novidades, vamos estudar, vamos nos atualizar, né? Tem agora um ar novo que está chegando, com uma tecnologia nova, vamos ver o que que é. Pode ser que seja só uma baguncinha, me fugiu a palavra ali agora, pode ser que seja só um burburinho ali, depois aquilo vá normalizar, mas pode ser que aquilo vire a nova tendência, né? Como foi o caso do inverter, o inverter há 10 anos, o pessoal ficava, isso aí, as peças, as placas eram caras, que hoje usam muito esse argumento, pô, a placa é cara, o preço da máquina quando dá problema na parte eletrônica, e hoje já está muito mais barato, né? Quer dizer, hoje está muito mais fácil, as máquinas mais modernas têm mais dificuldade de queimar, no início queimavam, então você tem todas essas situações. É muito bom esse papo, então acho que foi bem esclarecedor, né? A gente de casas que tá entendendo bem mais agora sobre ar-condicionado, porque realmente são várias dúvidas, né? André, você tem mais alguma consideração para fazer antes de a gente chegar ao final de mais um Visão de Sucesso?
Então, aquelas dicas anteriores que eu falei, né, que a gente tem que atentar quando for comprar um ar-condicionado, quando for fazer a instalação, os cuidados que tem que ter periódicos, né, procurar sempre uma empresa séria que faça serviço para poder de repente, o barato não sair caro, como a gente falou. Ter consciência, acho que o ideal, a gente comprar um ar-condicionado para a gente ficar confortável, né, não é para a gente ficar preocupado com o bolso, que quanto vai vir de conta e tal. Então, chama uma empresa, né, que chama a gente, procura uma empresa especializada, faz o levantamento, faz o orçamento, que vai sair muito mais barato no fim das contas do que, de repente, tá tentando aí com uma empresa ou com alguém que parece mais barato e que do final vai sair mais caro. Beleza, você tem Instagram, site que você possa divulgar aí? Então, a gente tem o site, né? No site você acha tudo, né? O Uhum. site você acha informações técnicas que são importantes para questões principalmente de manutenção preventiva, essas coisas, serviços que a gente tem, todos os serviços que a gente faz estão lá. O site é climaecoarcondicionado.com, né? www. Nem bota mais hoje, você só bota o endereço, climaecoarcondicionado.com. Lá tem o WhatsApp, tem o Instagram, né? O nosso Instagram é Climaeco Serviços, porque na verdade a gente trabalha com ar-condicionado, mas eventualmente a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem parceiros que trabalham conosco e aí Uhum. eventualmente fazem outros tipos de serviço também dentro da área, e a ideia é lá na frente, quem sabe, a gente ir se adaptando à tendência de mudanças e tá abraçando também outros segmentos. Então, Clima Eco Serviços, no Instagram, o Facebook eu acho que é a mesma coisa, mas se não achar, lá no site tem. Beleza, a gente chega ao fim de mais um Visão de Sucesso. Agradecemos ao nosso convidado Carlos André, do Clima Eco Ar Condicionado. Obrigado. E até a próxima!